Pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa live periódica que observa os movimentos celestes, os aspectos, as configurações e ingressos, a nossa CT astrológica, Companhia de Engenharia de Tráfego do Céu e dos Planetas e Signos, com movimentos marcantes aí na semana, semana com retrógrados acontecendo, semana com ingressos também, aspectos, né? Tem Saturno e Netuno retrogradando também. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a quem assistirá ao longo da semana e quem também está a assistir agora, também marcando aí o período de 30 de junho a 6 de julho nessa nossa live, certo? Céu da semana, com algumas situações novas, retrogradações acontecendo, Mercúrio em Leão, Saturno e Netuno retrógrado, movimentos. Boa noite, Cris, boa noite, pessoal que chega, boa noite, galera que assistirá ao longo da semana a qualquer instante e momento do dia, né? Então temos movimentos aí novos, temos bons aspectos, mas algumas retrogradações que dão perspectivas interessantes para reposicionar assuntos, recondicionar temas, né? Que dão margem aí para situações aí ao longo da semana. A gente tem, em especial, começando a semana, a partir já do dia 29, antes mesmo do 30 de junho, que a gente esmiuça a live, Saturno ali, ó, Saturno com um Rzinho para S, tá vendo? Ó, de S para R, na verdade, estacionário para retrógrado. Tá? Então tem um período já de retrogradação de Saturno que começa a semana, que começa o período, né? Saturno em retrogradação, ele é um movimento que dura aí 4 meses, vai até novembro, vai até meados de novembro, tá? Não priemos cânico. Boa noite, direta e indireta, Ana. Boa noite, galera que chega. Então, Saturno em retrogradação, Saturno quando tem mudança de movimento, quando tem aspecto, é sempre um contexto de questões de responsabilidade, de questões a longo prazo, de assuntos que envolvem um remanejamento de cronograma, né? Questões que envolvem uma necessidade de ajuste na área onde está acontecendo a retrogradação, né? Saturno está por peixes, né? Então tem um tanto essa dinâmica, anéis de Saturno, está longe os anéis de Saturno. Então a gente tem a retrogradação não só de Saturno essa semana, mas também como de Netuno. De Saturno na dia 29, já começa, né, neste sábado que marca. Saudações, Juliana! Neste sábado, dia 29, Saturno já está retrógrado. Boa noite, Evelyn Gatita! E ficará retrógrado até 15 de novembro. Tá? Vamos começar a dança dos que vai fazer a retrogradação. Boa noite, Juliana! Então, a retrogradação tem esse contexto de retomar questões. É uma semana que, quando o Saturno, por exemplo, tem uma retrogradação, né, tanto Saturno como Netuno, o Saturno ele tem um contexto do sentido das responsabilidades, dos temas a longo prazo. A gente pode redirecionar questões ou observar temas a longo prazo. É como um start de Saturno, um start de Netuno, como se fosse uma reincidência do ingresso. Tá? Então, quando o Saturno muda movimento, quando retrograda, né? Primeiro, o fim de semana da retrogradação, comecinho, a gente pode perceber uma certa estagnação, algumas questões um pouco vagarosas, um pouco lentas, travadas ali, meio empacada. Mas depois, aí ao longo da semana, são remanejamentos das questões na área de peixes. Tanto Saturno quanto Netuno, eles estão por peixes, olha lá, e os dois retrogradam esta semana. O Saturno agora, dia 29, e lá para o dia 2, terça-feira, é o Netuno, tá? Então,
primeiro Saturno, as questões de longo prazo, as questões de remanejamento. Então, a área de peixes aí dos respectivos mapas, podendo ter observações a serem repassadas, a serem tratadas, remanejamentos, questões, né? Assuntos em especial a longo prazo e responsabilidades que, de certa maneira, a gente pode reposicionar, recondicionar ou rever, né, certos cronogramas, certo? Então vale esse olhar. Tem um lado interessante, um lado positivo, que é o seguinte: tanto Saturno quanto Netuno, que começam a retrogradar essa semana, eles estarão em bons aspectos. Olha só, boa notícia também, né? Então, às vezes isso acontece. Há alguns alardes com a retrogradação. Ai, o Saturno retrógrado, né? Ai, não sei o que retrógrado. É normal, é parte do movimento da Terra, né? Então, Ana Martins, Netuno retrógrado é normal. São 4 meses. Netuno vai ficar retrógrado até dezembro, né? Quando você nasceu, ele devia estar um tempão, né? Então vale essa consideração. Saturno vai ficar retrógrado até novembro, 4 meses. Ele faz bons aspectos, o Netuno também. Então não requer alardes, né? Toda retrogradação requer compreensão, porque parte do movimento às vezes é um reposicionamento de questões, um reposicionamento de assuntos, ajustes de certa forma a serem tratadas, né? Então, no meio do céu é a área profissional, é a área de responsabilidades que podem envolver o trabalho, pode remeter a alguma questão semelhante a um ano atrás, que o Saturno também retrogradou, né? Então, é uma espécie de recondicionar cronogramas, também planos, projetos, né? Então, pode envolver tudo que, de certa maneira, abranger um longo prazo, questões para o futuro ou que envolve uma certa responsabilidade. Tá? Então essa é uma questão. Esse é um momento de visão em algumas estruturas há umas 2 semanas. Então, Juliana, é como uma consolidação desses processos. Né? Então esse é um fator. Pensei que ia dizer acontecimento positivo quando está... Então, tem períodos quando fazem bons aspectos, né? Quando fazem bons aspectos de certa maneira. Por exemplo, o começo da semana teremos, além da retrogradação do Netuno e do Saturno em retrogradação, por exemplo, a gente começa julho, 1º de julho, olha só, 1º de julho, temos um trígono Mercúrio-Netuno. Olha, o Mercúrio ainda não total retrógrado, ali no processo de retrogradar, né? Mercúrio em trígono a Netuno. Mercúrio é um planeta associado à informação, Mercúrio é um planeta associado a ideias, a pensamentos. Quando Mercúrio faz trígono a Netuno, Mercúrio faz bom aspecto a Netuno, é aquela posição do nossa, como eu não percebi isso antes, né? Como eu não... Tchau primeiro semestre, é isso mesmo, direto e indireto, né? Acabou o primeiro semestre, pé na porta do segundo semestre nessa nossa live. Então, quando Mercúrio faz trígono a Netuno, é aquele aspecto dessa frase. Meu Deus, como eu não percebi isso antes, como eu não notei. A gente tem uma limpeza na visão, a gente tem uma limpeza nos óculos, né? Então, o aspecto Mercúrio-Netuno tem esse fator de melhor percepção das coisas, cai a ficha, né? Vamos modernizar o vocábulo, compensa os créditos, né? O cartão passa, né? Mercúrio, trígono, Netuno passa o cartão, né? Compensa, né? Compensa a percepção. A gente tem melhor percepção das questões. Insight, inspiração, isso aí, Juliana, a gente percebe. Um senso criativo é ótimo para quem é do meio criativo, artístico, do formato da ideia que cria, né? Isso vale para trabalho, isso vale para a organização do trabalho, da casa, dos assuntos. Mercúrio, trígono, Netuno tem essa dinâmica do senso de criatividade, de palavras românticas, é um ótimo período para exercitar conversas românticas,
uma musiquinha ali ao violão, ou um vídeo musical, ou artístico, né? Partilhar momentos culturais em Trígono Mercúrio Netuno é maravilhoso, a gente desfruta mais mentalmente e vivencia mentalmente, né, as questões culturais, as questões espirituais, meditação, terapia. Na terapia, por exemplo, a gente pode ter melhores percepções, quem faz terapia, ou quem pratica crença, religião, de certa maneira a gente fica mais inspirado, a gente fica mais revigorado. Então a gente tem um alento especial começando o mês, 1º de julho, com esse trígono Mercúrio-Netuno, de uma melhor percepção do tipo eureka. Nossa, como eu não percebi isso antes, né? Algo nesse contexto, ou uma melhor noção. Facilita a compreensão de conversas, né? Facilita a compreensão de conversas. Vale a pena o direto e indireta meditação, atividades que envolvem exercício da crença, né? Mercúrio trígono Netuno é excelente para os contextos não só de meditação, mas daquilo que ajuda a abastecer da nossa rotina energeticamente. Então, terapias, espiritualidade, música, cultura, teatro, dança, quem gosta de dança, quem gosta de uma quermesse junina, um arraiar aí, né? Festa junina ou julina, né? Então esse é um ponto, né? Mesmo eu que estou com Vênus e Marte na casa 12, também, Cris, também, a 12, ela dá para ser, digamos, vivenciada no sentido de pausa para um isolamento, ou para ficar mais offside, né? Para exercício de questões da espiritualidade, né? Então, Mercúrio, trígono, Netuno no céu, ele dá certa inspiração. A gente observa aí as áreas de Câncer e de Peixes, que é a posição onde eles estão, especialmente o Netuno, que retrogradará. O Netuno em retrogradação, ele dá indício de melhor, ou de uma retomada de percepções. A gente passa a perceber coisas que a gente não percebia, ainda mais quando ele tem trígono com Mercúrio no começo da semana. Então tem Mercúrio, trígono, Netuno, e depois o Netuno retrograda. Quando envolve o movimento de Netuno, aspecto com Netuno, sempre eu digo que é um tema especial para percepções, para melhor percepções de assunto, ou um cair a ficha, né? Mesmo que dê um choque de realidade. Tá? Então, essa é uma semana interessante, porque tanto Saturno quanto Netuno passam a ter movimento de retrogradação, e o Saturno ele é um planeta associado a o contexto real das coisas. A gente percebe um choque de realidade. E o Netuno é o que envolve a fantasia, a ilusão, o imaginário, né? Então, os dois em retrogradação, eles dão um sentido diferente de percepção das coisas. A gente passa a notar ou ter oportunidade de uma percepção nova, diferente, e assumir responsabilidade diante daquilo que a gente tem que perceber. Cai a ficha, ó. Não está se dando conta do que está acontecendo, né? É mais ou menos esse o formato dos movimentos retrógrados da semana. É meio que, ó, vamos se dar conta do que está acontecendo e projetar um quê de longo prazo. Isso especialmente a área de Peixes no mapa, que é onde Saturno retrograda e Netuno começa a retrogradar. Saturno retrograda até novembro, Netuno até dezembro. Processos naturais do céu, nada de pânico ou né? Não pirem em textos alheios que a gente vê por aí de ai, retrogradação, ai, né? Calma, elegância, né? Alto lá na paciência, retrogradação, principalmente dos mais lentos, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, normal quem nasce com retrógrado esses planetas, porque eles ficam 4 meses, 5 meses retrógrados, normal, não tem nenhuma deficiência ali, tá? Então todo um certo estigma mais da semana, que quando acontece a retrogradação, dá um certo, né? Você está assim num ritmo e de repente fica num outro ritmo. É igual, né? É igual você está numa gangorra, numa roda gigante. Você está assim,
né? Então, sempre quando muda o movimento, às vezes a gente sente um pouquinho uma necessidade da demanda do planeta, dos assuntos do planeta. Qual que é o assunto de Saturno mais efervescente? É responsabilidade a longo prazo, é percepção de realidade. E o Netuno é a percepção, é a notoriedade, é a nitidez das questões, é uma inspiração diferente, né? É uma sensibilidade diferente do que nos cerca e do que nos envolve, certo? Então vale esse olhar. Então tem o Mercúrio, o Trígono, o Netuno que a gente falou, que é um aspecto especial para diversão, cultura, desfrutar gostos culturais, desfrutar interesses culturais, desfrutar informação nova, né? Estamos em alto mar, a deriva deixa o mar guiar o barco. Um pouco isso, né, Ana Maria? Um pouco isso. Às vezes é a necessidade que o timoneiro tem de, né? Sabe quando o velejador percebe que o vento está mais para cá e está para lá, só que ele não mudou a vela, né? Então é a hora do velejador fazer alguns movimentos para aproveitar o vento do outro lado. É um pouco isso também, né? Não é só deixar o mar. Às vezes ele está percebendo que precisa mudar um pouco o balanço do barco ou o balanço da vela, tá? Então é a necessidade de ajuste da vela para quem é velejador, lembrando aí lá os nossos graéus da vida, né? Então, não é o Eveligati. Então, às vezes é importante mudar, fazer alguns ajustes no balançar da vela, no balançar do barco, quando Saturno e Netuno estão em retrogradação, quando planetas estão em retrogradação. A gente tem necessidade de um remanejamento, certo? Boa lembrança, o direta e indireta. A gente tem essa semana, na terça-feira, o Mercúrio chegando a Leão. Por falar em Leão, tem Mercúrio em Leão. Mercúrio chega a Leão. Peraí, esse é a oposição. Não é a tela certa. É essa tela aqui, ó. Mercúrio em Leão. Mercúrio chega a Leão no dia 2, terça-feira. É, né? Então, para quem é leonino, se você for leonina de julho, né, ou do começo de Leão, é um fator da comunicação, é um fator de maior intensidade na fala. Mercúrio em Leão, às vezes a gente percebe que as pessoas querem opinar mais, né? Leão é um signo associado à estética também, à moda, assim como é touro, à questão do visual, do criativo. Então podem ocorrer mais conversas, debates, né? Mercúrio em Leão fica toda prosa. Não, Juliana. Então, bem isso. A estrutura e a flexibilidade retrogradarem simultaneamente. Juliana, e no mesmo signo, né? Saturno e Netuno. Então é a ideia de você ajustar o iate, né? A vela conforme o vento. É preciso remanejar fluxos dos ventos, digamos assim. Tá? Digamos assim, a gente reprojetar o que vem para longo prazo diante de situações associadas à área de peixes. No Mercúrio em Leão, às vezes a gente pode perceber as comunicações mais francas, né? A gente pode perceber gente querendo falar de si mesmo, ou opinar, ou apontar, ou não, porque eu acho que isso não está mais na moda, não sei o quê, né? Mercúrio em Fogo é sempre meio pentelho, né? É meio opinante, é sempre um tanto franco, tem uma franqueza na comunicação. Mercúrio em Leão, a área de Leão onde temos no mapa, a gente é propenso a expor ideias, pensamentos, comunicação. Tá? A gente tem uma direção mais franca, no sentido de opinar ou colocar assuntos. E é um tempo que requer cuidado para que não haja certos modismos, tá? Para que não haja certas preocupações e pensamentos com excesso de modismos, excesso de questões que desafiem a vaidade por uma questão ou da moda ou dos temas, né, dos temas gerais coletivos, né? Então esse é um ponto que requer atenção também.
Aliás, o Mercúrio, gente, o Mercúrio ele vai ficar um tempinho aí a mais por Leão, porque tem a retrogradação mais em breve, né? Quando uma dica, tá? A gente está no período do Sol em Câncer e o Mercúrio está no signo à frente, Leão, tá? Quando isso acontece, é cheiro de retrogradação se aproximando, tá? É quando o Mercúrio está ali prestes a aproximar de uma retrogradação. A gente vai falar isso mais para frente, mas quando o Mercúrio tiver na beira da retrogradação. Mas Mercúrio ele é muito essa questão do apontar às vezes questões que a gente acha, que a gente quer opinar, ambientes que a gente percebe gente falando de si próprio, né? Ou de debates, ou de assuntos mais do que a pessoa acha ou pensa. Tem um certo quê individualista, né? Então tem um quezinho aí da questão, tá? Na verdade, a retrogradação é lá para agosto, tá? 6 de agosto o Mercúrio fica retrógrado quando ele estiver lá por Virgem, tá? Então aí vai essa atenção. Então é isso, Mercúrio em Leão tem essa necessidade de cuidado com opinar aquilo que a gente pensa. Boa noite, Bel! Bem-vinda! Então vale essa questão dos posicionamentos em relação àquilo que a gente fala, aquilo que a gente sente, né? Aquilo que a gente pensa, né? Então tem um quê aí de cuidado com a autoanálise. Então lá para 5 de agosto, o Mercúrio, 5, 6 de agosto, o Mercúrio retrograda, né? Então até lá a gente tem tempo ainda para perceber esse tempo de Mercúrio por Leão, né? Tem Leão na casa 1 e 12, não, é na 12 então, né, o Cris? Aí tem que ver onde é que ele está. Então a casa 12 é a fase um pouco mais de crenças, espiritualidade, terapias, um certo isolamento, um cuidado aí com baixa energética também, né, com essa questão da energia própria, né, cuidado para altos cuidados com o corpo, com a mente, né? Com o que envolvesse esse momento mais de autoanálise no geral. Tá? Então, Mercúrio em Leão, a partir de terça-feira, rolando, vale essa atenção. Quem é leonino pode ficar um pouco mais comunicativo, quem tem ascendente Leão também, mais franco lá, na lata, direto e reto. Né? Então, essa questão. Vou organizar viagem de férias antes de 5 de agosto para tudo cobrir. É interessante, né, o Ana Martins? Vale aí fazer uma programação um pouco antes, até para, às vezes, não ser pego pela alternância de ritmo quando o Mercúrio ficar retrógrado lá para 6 de agosto. Né? Então vale essa atenção. Dia 3, Mercúrio em Leão faz oposição a Plutão. Agora a gente chegou num aspecto mais desafiador, que Mercúrio em Leão oposto a Plutão requer um cuidado com as opiniões muito na lata. Então a gente vai perceber mais debates de tabus, mais debates de conceitos, né? Mercúrio oposição Plutão requer um cuidado com radicalismos nas opiniões, naquilo que a gente coloca, né, em certos enfrentamentos, em certas maneiras de nos posicionarmos. Então, às vezes pode requerer uma certa estratégia. Mercúrio oposição Plutão vale uma estratégia interessante, que é não deixar que certos assuntos entrem na nossa mente. Né? Sabe aquela frase que as pessoas costumam, às vezes, colocar? Deu um ui aí, né, Juliana? Sabe aquela frase que as pessoas costumam colocar a pessoa entrou na sua mente, né? Não deixe a pessoa entrar na sua mente. Isso é oposição Mercúrio-Plutão, né? Então, também não morrer pela boca, né? Mercúrio oposição Plutão não é só a comunicação verbal, é a comunicação psicológica, né? Então, né? Eu lembro que teve aquela história uma vez uma corrida de Fórmula 1, aquela história que o Barrichello deixou o Michael Schumacher passar. Quando eles desceram da pista, o irmão
O Ralph Schumacher ficou assim olhando para a cara do Michael, como quem diz, você precisou disso, né? Então, Mercúrio oposição Plutão, um pouco às vezes a comunicação do olhar, um pouco a comunicação psicológica, é não deixar que entrem na mente por bobagens, né? Não deixar que certos escritos, certas mensagens entrem no nosso psicológico, até mensagens de WhatsApp, até mensagens fake news, né? Então, Mercúrio oposição Netuno requer um cuidado. Perdão, Mercúrio oposição Plutão, até às vezes quando é Netuno, mas é o caso de agora. Mercúrio oposto a Plutão é um exercício de, às vezes, resiliência com o olhar, com o tom, para não ter certos radicalismos, né? Os psicopatas, eles nunca saem da toca, o Cris, né? Os psicopatas, eles estão sempre na toca, né? Os xaropes aí estão sempre na toca, né? Na verdade, a gente às vezes tem que arrancar eles da toca para trazer verdades, né? Então tem um pouco isso. Mercúrio oposição Plutão é um exercício também de debatermos com estratégia, debatermos com resiliência, né? Com não entrarmos em polêmicas desnecessárias, né? A gente percebe mais debates sobre tabus, sobre preconceitos, né? Questões aí de racismo, ideologia de gênero, a gente é mais suscetível a perceber no mundo nessa semana de Mercúrio oposição Plutão, que às vezes os debates afloram, as pessoas não ficam muito quietas, né? Tem as que não se deixam entrar na mente, mas também tem aquelas que não ficam quietas, meio querem escancarar o que está errado ou o que, né, precisa tirar do fundo do psicológico. Então, tem aquelas que deixam entrar na mente e reagem, né? Então, às vezes acontece essa questão da oposição Mercúrio-Plutão, né? Um debate sobre tabus, Mercúrio oposição Plutão é um desafio com pesquisas, né? Não tem um pouco isso. Ai, que bom que você ilumina a nossa semana, eu vou fotografar uma... Você vai fotografar uma autoridade, Juliana? Olha só, que interessante, é famoso, autoridade, autoridade, ó. Então é um pouco isso. Deixar o ego fora, é um exercício, né? O Bel é o Mercúrio em Leão, oposto Plutão em Aquário. Então tem debates que envolvam paradoxo daquilo que a gente pensa de um lado e do que envolve o coletivo do outro. Às vezes o fato da gente não gostar de uma opinião, a gente pode estar indo contra o coletivo. É igual a história do aborto, né? Mercúrio oposto Plutão é um pouco o contexto que a gente vem recentemente debatendo, que é a história do aborto, né? A gente é contra o aborto, mas necessariamente, pelo menos a minha opinião, eu sou contra o aborto, mas eu não posso ser contra o direito de uma mulher decidir o que ela faz com o corpo dela, né? Então aí são questões diferentes. Uma coisa, o Mercúrio em Leão é a sua opinião. A oposição com Plutão em Aquário é essa reflexão que você faz, que a sua opinião tenha, às vezes precisa ser compreensiva com o coletivo, com o que envolve um grupo, com o que envolve um contexto, certo? Então, tanto esse debate, essa questão do paradoxo da comunicação, tá? Então, esse é o tempo da oposição Mercúrio-Plutão, que já na semana, entrando a semana, acontece, mas fica mais intenso, fica mais exato na quarta-feira, dia 3 de julho. Então, julho começando com pautas, né? Começando com boas pautas. Saturno, Netuno retrógrado, aquela questão da percepção da realidade, do remanejar questões para longo prazo, Mercúrio em Leão, oposto Plutão, a questão da opinião, do colocar as coisas às claras na franqueza, mas com cuidado para não deixar que fatores externos entrem na nossa mente, né? Tem o começo da semana que o Mercúrio Netuno está fazendo um trígono, né? A gente tem um outro aspecto que eu esqueci aqui, que é o Vênus. Vênus-Saturno, Vênus trígono com Saturno, também no dia 3 de julho, né? Para compensar, né? Compensar aí o Mercúrio Plutão, Vênus trígono com Saturno. Vênus é um planeta associado a relacionamentos, Saturno é um planeta associado ao que envolve realidade, responsabilidade, é positivo, é um aspecto positivo para relações e parcerias que projetem longo prazo, né?
Então, essa questão. Pode ser algum parlamentar querendo revirar o tema de novo. Isso aí não precisa nem ser parlamentar, viu, Juliana? Às vezes é algo na sociedade, algo que acontece na rua, né? Na polêmica, né? Que já vem acontecendo ou aflora ainda mais, né? A necessidade de saber olhar também para a opinião do outro. É isso aí, Ana Martins, né? Então, o Vênus em trígono com Saturno é um aspecto especial para questões que envolvam longo prazo, concluir questões com pessoas já de algum tempo, às vezes é uma compra, uma venda, uma coisa que você estava ali para definir no trabalho, na família, ou com o parceiro ou parceira. Que bom, vamos concluir. Ou que bom, vamos começar, vamos definir. A gente define o que vai ser realizado daqui 2 meses com alguém, a gente partilha algumas responsabilidades alinhadamente melhor, né? Para relações mais sólidas, planejar assuntos, casais ou, né, afetivamente situações que ficam mais sérias. Então, Vênus, trígono Saturno, bom aspecto com Saturno, é positivo para um contexto de projetos a longo prazo, com parcerias com quem temos relações, para afinar, alinhar temas com mais gente, seja no afetivo, no familiar, no profissional. Tá? Então, esse aspecto Vênus, Trígono, Saturno tem uma dinâmica interessante para projetar ou concretizar questões a longo prazo junto a alguém ou um ponto de partida com um cronograma, com uma disposição de objetivo, com uma disposição, né, astrológica. Tá feliz que o Vitória ganhou, né, Thiago Cordeiro? O Zé Messi fez gol lá. Então, Vênus trígono com Saturno tem essa disposição para projetos a longo prazo, junto a pessoas, para algo que envolva solidez, melhor clareza junto a quem temos vínculo, né? Mas Rodrigo com Saturno, depois deste último ficar retrógrado, não, o Saturno já estará retrógrado. O tá rindo do Zé Messi, né, o Cristian? Lá o Vitória tem o Zé Messi. Então, o Vênus trígono com Saturno, ele é interessante porque como o Saturno já estará retrógrado, ele pode ser especial para um remanejamento de questões que vinham pendentes e que podem serem retomadas, serem realinhadas de maneira mais positiva e com uma visão, com uma situação mais concreta para a realização, seja para um reinício ou para uma finalização também, tá? Então, bom aspecto de Vênus trígono com Saturno. Tá vendo? Retrogradação. Mesmo com Saturno em retrogradação, é um indício de uma espécie de voltar a algum assunto que estava indefinido para algo que se realize ou para algo que se concretize de maneira melhor, de maneira mais estruturada ou focando um melhor longo prazo ou uma readequação de tempo, que muitas vezes pode envolver Saturno também, certo? Tanto aspecto com Saturno ou a semana de Saturno em retrogradação, ok? E para terminar a semana tem a Lua Nova Canceriana, que apimenta aí o período de julho, o período de férias, sempre a Lua Nova é um ponto de partida, né? Para começo de questões, lá na sexta-feira, dia 5, sexta-feira? 5 de julho. Lua Nova Canceriana a 14 graus. Então a área de Câncer aí sendo ativada ou disposta a contextos de assuntos cancerianos. Casa, condomínio, né? Família, ou algum resgate de temas do passado, de história, né? Essa questão do emocional. Então a Lua Nova Canceriana ela dá uma mobilizada, um ponto de partida, um novo momento. A alunação canceriana ela sempre desperta um novo momento para os assuntos cancerianos. É verdade, parabéns aos cancerianos aniversariantes aí da semana, tanto da passada como da de agora, né? De agora como da seguinte. E a Lua Nova Canceriana, sexta-feira, ela dá uma margem para desfrutarmos questões da nossa
nossa casa, do nosso ambiente, condomínio, às vezes uma reuniãozinha de condomínio, alguma coisa que começa num condomínio, ou na nossa vizinhança, ou no nosso habitat, ou em algum contexto de família, ou na área de câncer dos respectivos mapas também. Tá? Essas retrogradações podem piorar a guerra? Não necessariamente. O Cris pode envolver uma espécie de alternância de posicionamento, às vezes algum tipo de recuo, ou voltar a alguma proposta, né? Então, algo num sentido, uma proposta de acordo que volta, ou uma ação que estava pendente que volta, tanto para um lado, né, de positivo como de tenso a questão da guerra, mas acredito que possa ser algo interessante para reconsiderar posições, até no sentido de ideias, de propostas. É que Saturno-Netuno é um aspecto difícil para contextos de guerra. Saturno-Netuno, Saturno-Plutão, Saturno com Lento em conjunção, Saturno está começando uma conjunção com Netuno, é algum tanto desafiador para questões que envolvam estrutura de poder, porque Saturno tem um quê de conservadorismo, né? Então ali fica meio uma zona de conforto, de não mudar posição, né? Então, com a retrogradação, pode ser uma gota homeopática para essa possibilidade de mudança de posição quanto a fatores de guerra, por exemplo, certo? Então, pessoal, esse é o céu da semana de 30 de junho a 6 de julho. Movimentos retrógrados de Saturno e Netuno. Obrigado você, Eveli Gatita. Eu que agradeço, adorei vê-la lá no nosso encontro Feira Astrológica da semana passada. Obrigado, Ana Martins. Ótima semana também. Ótima semana, Cris. Repassando aí, ó, Saturno e Netuno, retrógrados. Saturno desde o dia 29, que é neste sábado, e o Netuno desde o dia 2, que é terça-feira. Então, essa alternância. Obrigado, Juliana, também. Adorei vê-la também lá na feira. Obrigado, Bel. Então, Saturno, Netuno é essa necessidade de ajustar a vela conforme o vento, um reposicionar questões para longo prazo e uma mudança de percepções, no caso da retrogradação de Netuno também, certo? Obrigado você, Renata, ótima semana também. Tem Mercúrio em Leão, que a gente também observou, que é a história da comunicação mais franca, mais direta, muita gente às vezes falando de si mesmo, uma tensão com certos modismos, né? Mercúrio, oposição Plutão, requer um cuidado com debates polêmicos, tabus, aquele cuidado para não deixarem entrar na nossa mente mensagens ou informações que às vezes não são muito nítidas ou que estão só testando a gente, às vezes um tom, uma opinião que alguém coloca e a gente fica um pouco, né, observando assim o que aquela pessoa quis dizer, aquela pessoa jogou uma indireta. Deixa, passa, né? Passa a macumba, né? Passa a uruca, né? Então Mercúrio e Plutão requer às vezes a gente deixar passar, né? Não deixar conversar, não deixar os espíritos ou as zombedeiras, né, incomodar com o psicológico da gente. Passa, né? Então tem o que aí, né? Faz o egipcião, né? Faz o egipcião, ou faz a egípcia, né? Faz o egipcião de um lado, ou se for as moças fazem a egípcia, né? Mercúrio Plutão é estratégia mental de resiliência, né? Como diria o nosso técnico palestrino, né? Cabeça fria, coração quente, na cabeça fria, né? Então aquela história. Mercúrio oposição Plutão requer exercício mental, de psicológico, não deixar que fatores externos, tabus, né? A gente pode perceber debates efervescentes sobre tabus e preconceitos, mas também necessidade de resiliência com opiniões e mensagens em geral. Tá? Então tem a história do Mercúrio-Netuno que a gente falou, ótimo para percepções, para crenças, para desfrutar artes, desfrutar informação, cai a ficha, né, de conteúdos informativos, né?
Nossa, como eu não percebi isso antes? Que legal essa notícia. A gente absorve mais as informações e não viaja tanto, né? No começo da semana aí com Mercúrio, trígono a Netuno, tá? E a história de Vênus, Saturno, positivo para relações de longo prazo, para consolidar assuntos que envolvem é, vínculos, seja relacionamentos ou no trabalho, para algo de longo prazo ou até uma retomada de algo que estava ali né, não muito definido e que a gente tem possibilidade de consolidar ou retomar para um longo prazo ou para um melhor cronograma do andamento dos assuntos. Final de semana ali com a lua canceriana, lua nova canceriana, que sempre é um start para início de questões. Falaremos mais dessa lua nova sexta-feira na live da semana que vem, certo? Mas sempre é um resgate de questões de passado ou de algo que a gente soluciona para dar um ponto de partida adiante. Afinal, é lua nova e falaremos mais semana que vem, certo? Pessoal, mais uma vez, obrigado. Quero desejar ótima semana a todos. Valeu por todos que assistiram a nossa live. Ótima semana, um abraço. Tchau!